Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre produto vetorial. Vamos ver sua definição e também uma forma prática de como calcular o produto vetorial entre dois vetores. Então fica ligadinho até o final para que você não tenha dúvida nesse conteúdo. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos aqui já direto para a definição do que é o produto vetorial entre dois vetores, tá? Então, a gente tem, que ela diz o seguinte: o produto vetorial entre dois vetores U e V é um vetor. Então aqui eu já pontuo uma primeira diferença com relação ao produto interno ou produto escalar que a gente já estudou. Lembra que o produto interno entre dois vetores, o resultado é um número real. Já o produto vetorial entre dois vetores vai nos dar como resultado um vetor, tá certo? E a gente vai denotar ele dessa maneira: U, um xizinho, V, certo? E aí esse vetor ele vai satisfazer as seguintes condições. Bem, lembra quando a gente começou estudando vetores, a gente sabia o seguinte: para que a gente tenha um vetor, a gente tem que ter o quê? Uma direção, um sentido e um comprimento, não é isso? Pronto. Então a gente quer definir uma operação que nos dá um vetor. Então essas três condições aqui nada mais são do que estar definindo uma direção, o comprimento e o sentido desse vetor, tá certo? Então olha só, a primeira condição é que o vetorial V é perpendicular a U e V simultaneamente. Então só para a gente raciocinar aqui, imagina que eu estou com dois vetores aqui, que eles não são LD, ou seja, que eles são LI. Tá certo? Então, essa primeira condição está dizendo que o vetorial V é perpendicular. Então, ele está dando uma direção para a gente. Ou seja, quer dizer que o vetorial V está nessa reta suporte aqui. Em que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Tá bom? Tanto com esse lado como com esse lado aqui. Beleza? Pronto. Então, defini uma direção. Segundo ponto é que a norma desse vetor ela é a norma de U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo formado entre U e V. Né? O ângulo formado entre U e V é o menor, é esse aqui. Né? Então, o que eu estou definindo aí nada mais é do que um comprimento para esse vetor aqui, mas eu ainda não sei o sentido. Tá? Beleza. E a terceira condição é justamente o sentido. O sentido de U vetorial V é tal que o terno ordenado, U vetorial V, é positivo. Positivo, professor, exatamente. Lembra que a gente estudou base positiva, que a gente olhava um determinante, quando o determinante dava positivo, né, a base era positiva. Lembra? Então é justamente isso. Mas, em sentido de orientação, isso quer dizer o seguinte: quer dizer que sempre de um vetor para o outro, eu vou andar no sentido anti-horário. Então, olha só. Isso está dizendo, no caso aqui, nessa disposição que eu desenhei para vocês, que o vetorial V ele estaria apontando para cima. Por quê, professor? Porque você vai olhar, você vai seguindo nessa ordem, de U para V, de V para U vetorial V, e depois você volta, né? No caso desse, para U. Tá certo? Então, quando a gente olha de U para V, eu estou andando no sentido anti-horário. E aí, quando a gente fala em orientação, o sentido anti-horário é o positivo, é o que a gente considera o positivo. Aí, olha, de V para U vetorial V, né? Eu estou subindo assim, na verdade. Né? Observe que também eu estou andando no sentido anti-horário, tá certo? E, novamente, agora de U vetorial V para U, continuo andando no sentido anti-horário. Então, sempre que isso acontecer, a gente diz que essa base aqui orientada, né, ou esse terno orientado, ele é positivo. Rapaz, onde é que já se viu? O cara ligar na hora que o cara está gravando aula, né? Assim não dá, né? Ficar atrapalhando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nossa aula. Olha só.
E para completar, era mais uma propaganda de telefonia querendo oferecer serviço aqui. Mas vamos lá. Eu sei que você recebe isso umas 500 vezes por dia, né? Mas acontece com todo mundo. Então, entenderam, né? Ó, quando é que a orientação é positiva? Sempre que eu for no sentido anti-horário, de um para o outro. Então, sempre que isso acontecer, a orientação ela é positiva. Professor, tem um jeito mais simples de eu olhar a orientação do produto vetorial? Tem, que é a chamada regra da mão direita. Você sabe a regra da mão direita? Aquela assim, assim, assim. Não, não é bem assim não. Na verdade é o seguinte, né? Ó, eu vou fazer o vetorial V, é o seguinte, ó, eu vou colocar a minha mão aberta, né? Com a palma aberta e a palma aqui da mão, no caso, para o vetor V, certo? Com o menor ângulo, tá bom? Porque você pode dizer assim, sempre tem aquele assim, professor, mas se eu fizer assim? Não, mas o ângulo que a gente mede do vetor V não é assim. É o menor sempre, né? Então sempre tem aquele que diz, e se eu fizer assim, né? Assim não vai, né? Então sempre é o menor ângulo que a gente considera entre U e V, esse é o ângulo entre eles. Então, ó, eu aponto aqui, ó, e fecho minha mão no sentido do vetor V. Isso está dizendo para a gente que o vetorial V, ele está saindo, ou seja, ele está para cima, né? No desenho, eu não tenho como desenhar ele saindo aqui do quadro. Então, a gente desenha em panorâmica, né? Ele para cima. Beleza? Da mesma forma, ó, e se eu fosse fazer, professor, V vetorial U? V vetorial U, como é que ia ficar? Aí a mesma coisa, ó. Quem é o primeiro vetor aqui? V. Aí você bota a mão aqui com a palma aberta para o lado do U e fecha. Olha, então nesse caso aqui, ó, estaria entrando. Então, ou seja, isso já está dizendo para a gente, ó, que aqui para baixo seria V vetorial U. Tá certo? Então, é dessa maneira que a gente descobre aqui, né, a representação geométrica do produto vetorial. Um detalhe aqui importante que eu quero que vocês, né, prestem atenção é o seguinte. Observe que o produto vetorial, ele é uma máquina que vai nos fornecer sempre um vetor que é perpendicular aos outros dois que são dados, tá certo? Então isso é um detalhe importante, ó. Sempre que, né, a gente estiver procurando um vetor perpendicular a outros dois dados, basta a gente pegar um produto vetorial. Uma outra coisa também interessante é o seguinte. Sempre que U e V já forem vetores que são LI, então, quando eu pegar o produto vetorial deles, sempre esses três vetores aqui vão formar uma base para o R3, tá bom? Então, também, no caso em que U e V são vetores LI, isso aí vai também ser uma máquina que vai nos gerar, né, vai nos gerar bases, tá certo? Então, essa é a observação inicial. E aí, a gente fica se perguntando, beleza, professor, como é que a gente calcula na prática, né, um produto vetorial? Sei que você está ansioso aí, mas calma, vamos fazer agora, tá certo? Vamos comigo. Então vamos aqui, eu sei que vocês estão aí ansiosos para saber como é que a gente faz isso aqui em coordenadas, mas antes da gente ir, a gente precisa ver aqui as propriedades. Olha só o que é que elas falam. O produto vetorial de U por U, ou seja, de um vetor por ele mesmo, dá igual ao vetor nulo. Isso aqui é simples, né? Segue dessa parte aqui da norma. Por quê? Porque o ângulo formado entre U e U é 0 graus, e aí o seno de 0 é 0. Então, se eu tenho um vetor que a norma dele é igual a 0, o único vetor que atende a isso é o vetor nulo, né? A gente já viu isso na definição de norma, tá bom? Então, isso aqui segue da propriedade 2. Outra coisa é que V vetorial U é simplesmente eu trocar o sentido de U vetorial V, como a gente acabou de ver agora há pouco na definição, né? A gente viu que quando eu tinha aqui os vetores U e V, né? Os vetores aqui, U e V, a gente tinha duas possibilidades, né? Ou o vetor estava apontando para cima, que no caso aqui é o U vetorial V, ou ele estaria apontando para baixo, né? Aqui seria V vetorial U, né? Tá certo? Mas observe, ó, que esse vetor ele tem o mesmo comprimento que esse, no desenho não está aparecendo, mas é por conta dessa propriedade aqui, né? Porque observe que tanto faz, ó, U vetorial V como V vetorial U, né? O ângulo
as normas vão ser iguais e o ângulo também formado entre eles continua sendo o mesmo, tá? Bem, o que vai mudar é justamente só o sentido, né? Que é o que está dando aqui na condição 3, tá certo? Então, de fato, né, a gente tem aqui que V vetorial U é menos U vetorial V, tá certo? A propriedade 3 nos diz o seguinte: se eu tiver um escalar multiplicando, ele pode entrar aqui, semelhante como a gente tinha lá no produto interno, né? Então, só para você verificar isso, ó, imagina que x é positivo por enquanto, tá? Então vamos pensar primeiro x positivo. Então, quando eu pegar aqui, na verdade, x vezes u vetorial v, ele vai permanecer com o mesmo sentido, né? O que vai alterar aqui é o comprimento. Mas veja que, quando eu pegar aqui a norma desse vetor, né, ó, a norma de x, u vetorial v, isso aqui é a mesma coisa, né? Ó, o x ele sai em módulo. Então, módulo de x, norma de u, vetorial v. Tá certo? Que é, né? A gente pegando ali, é o módulo de x vezes a norma de u, vezes a norma de v, vezes o módulo do seno do ângulo entre u e v. Tá? Pronto. Agora, observe só esse cara. Vamos analisar só essa primeira igualdade aqui. Então, quem é a norma desse vetor aqui? Bem, a norma desse vetor, vou colocar de vermelho, a norma de xu vetorial v, isso aqui é igual a norma de xu vezes a norma de v, vezes o seno, o módulo, né, do seno do ângulo formado entre xu e v. Tá? Então aqui, ó, a mesma coisa, usando a propriedade de norma, isso aqui é módulo de x, norma de u, norma de v, vezes o módulo do seno. E aí observe que o ângulo entre xu e v é a mesma coisa que o ângulo entre u e v. Isso aqui não vai alterar, independente se é positivo ou negativo. Então isso aqui dá a mesma coisa. Né? Uma vez que a gente também, né, a gente está em módulo. No máximo iria inverter o sinal do seno aqui. Mas como a gente está em módulo, né, não vai alterar. Pronto, então ó, observe que o que a gente tem aqui é exatamente o que a gente já tinha antes. Então, são vetores que de fato têm o mesmo comprimento, tá? Então você poderia pensar o seguinte: beleza, professor, continua sendo perpendicular, tem o mesmo comprimento, mas e o terno continua sendo positivo, né? Aí você pensa, bem, se for positivo, tranquilo, né? Não vai ter nenhum problema, vai continuar essa mesma configuração aqui. Então, beleza, vale. Se for negativo, professor, bem, se for negativo, o que acontece é que o xu ele ficaria apontado para cá, né? Ó, xu. Então, quando eu fizesse xu vetorial v, usando a regra da mão direita, ó, ele ficaria para baixo, que é justamente, né, como também ficaria x que multiplica o vetorial v, no caso em que ele é negativo, tá certo? Então, independente aí do caso, a gente tem que de fato vale, e analogamente a gente tem o outro. Beleza? Tá, agora sim. Agora vamos matar essa curiosidade e vamos ver como é que funciona em coordenadas. Então, pessoal, para a gente poder, né, saber como é que a gente vai calcular o produto vetorial entre dois vetores quaisquer, u e v, a gente vai necessitar da ajuda da base canônica do R3, né? Que a gente sabe que ela é uma base ortonormal, né? Ou seja, o ângulo entre, né, 2 a 2 ele é de 90 graus, tá certo? Então, por que, professor? Porque a gente vai ver justamente que a gente consegue calcular o produto vetorial entre os vetores da base canônica só usando aquela definição que a gente viu. Olha só. Bem, I vetorial I, como é o mesmo vetor, né? Isso aqui a gente já viu que dá o vetor nulo, né? Agora, ó, I vetorial J, olha só. Usa a regra da mão direita, né? Ó. Então, eu estou aqui, ó. Fechou aqui na direção do J, ele está para fora aqui. Sempre que dá para fora do quadro, né? Isso quer dizer que ele está para cima. Então, ó, isso aqui dá como resultado o vetor K, tá? Aí a mesma coisa agora J vetorial, perdão, I vetorial K. Bem, I vetorial K, observe que agora, ó, eu estou aqui
e estou subindo, né? Ó. Então, meu dedo está apontando para dentro do quadro. Ou seja, isso aqui está no sentido negativo, tá? Então, isso aqui vai dar igual a menos J. Tá bom? Tem uma forma mais simples de você enxergar isso aqui, se você quiser. É você verificar se a sequência está sendo seguida de maneira cíclica. Como assim, professor? Ó, I vetorial J vai dar K. J vetorial K vai dar I. I vetorial K, observe que eu estou pulando aqui, ó, uma ordem. Então, quando eu pulo aqui, ó, obrigatoriamente vai ficar negativo, menos J. Tá certo? Ó, vamos ver nos seguintes aqui para ver se vocês entenderam isso que eu falei aqui. Olha só. J vetorial I. Eu estou voltando, ó, não estou indo no sentido anti-horário. Então, isso aqui vai dar menos K. Tá certo? J vetorial J dá o vetor nulo. Agora, ó, J vetorial K. Beleza, eu estou indo no sentido anti-horário. Vai dar quem? O I. Né? Então, só uma dicasinha para você fazer de forma mais rápida. Ó. K vetorial I. K vetorial I. Vai dar quem? Vai dar o J. Aí, K vetorial J. Estou voltando. Então, estou quebrando o sentido. Então, vai dar menos I. E K vetorial K dá o vetor nulo. Beleza? Então, isso aqui é que a gente vai usar agora para calcular de forma geral. E uma propriedade que ficou faltando eu falar para vocês equivale à distributividade do produto vetorial. Como assim, professor? Se a gente tiver ó, U vetorial V mais W, isso aqui é igual a U vetorial V mais U vetorial W. Tá bom? Vale a distributividade, foi uma propriedade que eu acabei esquecendo de falar, mas que ela vai ser importante aqui também. Tá? Então, olha só. Então, escrevendo aqui esses dois vetores, o que a gente tem aqui, o 1i mais o 2j mais o 3k, vetorial v1i mais v2j mais v3k. Lembrando que esse o 1, o 2 e o 3 né, são números reais. São as coordenadas do vetor u na base canônica. Tá bom? Pronto. Então, como é que eu faço isso agora, professor? É só a gente usar a distributividade. Ou seja, eu vou pegar ó, esse vetorial esse, depois esse vetorial esse, depois esse vetorial esse. E aí sucessivamente com todos os outros vetores. Então, para que não fique né, muito chata a aula, porque realmente fica muito cálculo, eu vou mostrar só com esse primeiro aqui como é que vai ficar nesse passo. E aí depois a gente vê lá no final onde é que a gente vai chegar. Mas lembrando que as notas de aula, né, você pode acessar aqui o site www.mate.ufpb.br/Adriano e aí você pode pegar aqui as notas de aula que estão os cálculos todos lá feitos, tá certo? Também vou deixar aí na descrição o link para vocês. Olha só. Então, quando eu fizer aqui, ó, vai ficar ó, o 1i vetorial v1i. Então, ó, o 1i vetorial v1i, tá certo? Então, vai ficar, ó. E aí a gente já usa a propriedade de poder né, tirar os escalares e colocar na frente. Então, vai ficar, ó, o 1v1 i vetorial i. Agora, eu vou pegar, ó, o 1 e com V2J. Então, isso aqui vai ficar mais 1 V2 e vetorial J, certo? Sempre permanecendo a mesma orientação. Por fim, né, eu vou pegar mais 1 e o 1 V3 e vetorial K. Tá certo? Aí agora, professor, eu ia fazer a mesma coisa agora com esse outro termo. O 2J ia pegar com os 3, depois o 3K com os 3 aqui, tá bom? Então, quando a gente fosse fazer a conta, iria aparecer aqui mais duas linhas, né? Se a gente deixar organizado dessa maneira, que é pegando esse vetorial esses e esse vetorial esses aqui. Mas só para você entender, ó, bem, a gente viu que I vetorial I, isso aqui é quem?
É o vetor nulo. Então, esse termo aqui ele vai sumir. J, I vetorial J, a gente viu aqui, ó, é K. Então, aqui, ó, vai aparecer K. Nesse aqui, ó, I vetorial K, vai aparecer quem? Menos J. Então, eu vou fazer essa mesma coisa em todos esses outros termos que vão aparecer. E, por fim, a gente vai colocar IJK em evidência. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui, depois da gente colocar IJK em evidência, a gente fica com esses termos aqui, ó, tá? E aí, lembra que a gente já viu durante o curso, quando a gente foi calcular o determinante, eu apliquei para vocês a regra de Laplace, né? Então, justamente, se você observar aqui, o que está aparecendo aqui é justamente o cálculo de um determinante em que você está aplicando a regra de Laplace, tá? E aí o determinante é justamente esse. I, J, K, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Pronto. Então, calcular o produto vetorial é simplesmente, ó, calcular um determinante 3 por 3, em que você vai colocar na primeira linha IJK, na segunda linha as coordenadas do primeiro vetor aqui, ó, que aparece, e na terceira linha as coordenadas do segundo vetor. Tá bom? Só um detalhe aqui é o seguinte, professor, você está dizendo que isso é um determinante, mas determinante não é definido com entradas reais? Exatamente. Coloca aí uma aspa aí nesse determinante, tá bom? Porque na verdade ele segue as mesmas regras, né? Funciona do mesmo jeito. É o cálculo do determinante que você vai fazer aqui. A gente não poderia usar esse termo pelo fato de I e JK não serem números reais, tá bom? Só uma questão de complementação teórica, mas para todos os efeitos, quando a gente for calcular o produto vetorial, basta a gente calcular um determinante. E aí, ficou simples agora, né? Melhor do que a gente está fazendo isso aqui toda vez, concordam comigo? Então, pronto. Para a gente só fixar e finalizar a aula, vamos fazer um exemplo aqui para você ver como é bem tranquilo calcular o produto vetorial entre dois vetores. Então, a gente quer calcular aqui, ó, determinar um vetor que seja ortogonal aos vetores A e B. É isso que está pedindo. Então, veja, eu quero encontrar um vetor que é perpendicular simultaneamente a A e B. Então, a gente acabou de ver que quem nos fornece isso é o produto vetorial. Então, esse vetor que a gente quer encontrar é simplesmente a gente pegar o produto vetorial entre A e B. Então, eu vou considerar um vetor B, que é o produto vetorial entre A e B. E aí, a gente acabou de ver que para calcular esse produto vetorial, basta a gente colocar aqui, ó, I, J, K. E agora colocar, ó, as coordenadas do vetor A, então 2, menos 1, 1, 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1. Tá? Professor, como é que eu calculo esse determinante? Do jeito que você se sentir mais confortável, tá bom? Então, se você quiser usar Sarri, quiser repetir as duas primeiras colunas, fique à vontade, tá? Eu vou usar aqui o método de Laplace, por quê? Porque na hora de calcular de fato o determinante em si, né, as contas, eu não vou envolver o I, J e K nesses cálculos, quando a gente usa Laplace. Por quê? Porque eu vou expandir, né, aqui na primeira linha, assim como a gente deduziu que o produto vetorial daria isso aqui. Então, olha só. Então, isso aqui é igual, ó, a I vezes. Aí, nessa primeira linha aqui aparece, ó, menos 1 elevado. Só que esse elemento aqui é 1 mais 1. Então, por que mesmo, professor? Porque isso é o elemento A1 da matriz. Então, o que aparece aqui na potência do menos 1 é justamente você somar aqui esses índices, tá? 1 mais 1. Aí, ó, vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que o I está. Então, vai sobrar esse determinante 2 por 2. Menos 1, 1, 0 e menos 1. Agora eu passo para o segundo. Então, mais J vezes menos 1. Qual é a potência, professor, que vai aparecer? J aqui é elemento da matriz. Ele está na primeira linha, segunda coluna. Ele é o A12. Então, aqui vai aparecer 1 mais 2. Tá bom? Vezes, ó, o determinante
tirando a linha e a coluna que o J está. Então vai sobrar 2, 1, 1 e menos 1. 2, 1, 1 e menos 1. Tá? Mais K, que multiplica menos 1. K é que elemento da matriz? É o A1, 3. Então aqui vai aparecer 1 mais 3, ou seja, primeira linha e terceira coluna. Tá certo? Vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Então 2 menos 1, 1 e 0. 2 menos 1, 1 e 0. Pronto, agora basta a gente resolver esses determinantes 2 por 2. Como é que a gente resolve? Bem, primeiro observe, né, que aqui a potência é par, então menos 1 elevado à potência par dá igual a 1. Então vai ficar I. Aí, ó, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Seria menos 1 vezes 0. Mais 1 vezes 0 é 0. Então isso aqui dá 1. Aqui vai dar potência ímpar. Então menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então vai ficar menos J, que multiplica 2 vezes menos 1, que é menos 2, menos 1 vezes 1, que é 1. Tá bom? Agora aqui a potência vai dar par, né? 4, menos 1 elevado a 4 dá 1. Então aqui vai ficar simplesmente K vezes 2 vezes 0 é 0, menos, aí ó, menos 1 vezes 1 daria menos 1. Só que como tem o menos da fórmula, fica 1 positivo. Se quiser fazer com mais calma, faz para não errar o determinante, tá bom? Então, aqui vai ficar, né? E aqui vai ficar, ó, menos 2 com menos 1 dá menos 3, menos com menos mais, então vai ficar mais 3J. E aqui K vezes 1, K. Pronto. Esse vetor é o vetor ortogonal ao A e B, que a gente... né? Uma possibilidade que a gente está procurando, porque a gente também poderia pegar B vetorial A, também poderia mudar o comprimento. Então, essa solução ela não é única, tá? Então, existem várias. Então, até ó, uma dica para vocês final aí, numa questão de V ou F. Dados dois vetores A e B, existe um único vetor que é perpendicular a ambos? E aí, você vai me dizer aí, coloca nos comentários. Isso seria verdadeiro ou falso? Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.